conseguir ver. Isso. Vocês estão vendo, gente? Ana, será que se ela apertar na musiquinha aqui não sai? Oi? Censura que chama. Ah, isso aí. Eu vou deixar baixinho, Gente, demais. Então, baixinho assim, pode? Tá ótimo, não tô Não, escutando nada. pode. Sim, que eu gosto. É do Kahoot. Tem várias musiquinhas, na verdade. Dá para você escolher o tipo de musiquinha que você quer. Ó, tem Halloween. Ela foi levar a bolinha pra mim, Bárbara. E acho que eu pus no bolso. A cachorra vai pegar a bolinha de novo. Tá chateada. Resolveu fechar agora. Já temos quantos, Ana? No Kahoot? Temos 54. Pessoal, responda aí no chat quem ainda tá pra entrar. Eu tava assistindo esse filme esses dias. Tô entrando. Ok, a gente vai esperando. Sem problema. Sem pressa. Bora, galera. Vamos vendo os nomes enquanto isso. Vamos lá. Vamos. Receptor beta 1. O que ele faz? Conta pra mim. Alguém está apressado. Bulha. Eu tô só a bulha mesmo. Eu vi aí que tem um que chama Ana Dimensão 12. E o quê? Vitor perguntou quantos monitores temos. Mas você fala hoje ou no rolê? Eu acho que estão todos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tropismo por 15. 5. Quero férias. Eu todo. 6. Eu acho que estamos. A gente tá todo mundo aqui hoje. Cancelada. 6, 7, Negrito 8, 9. Acho que tem uns 10, não sei. Não sei se tá todo mundo. Pelo que eu contei aqui, mas é muito difícil contar. Ai, socorro. A Sabrina não tá, vai dormir. Não abre o WhatsApp. É cuidado. Eu acho que a gente tá em 10, Vitor. Tá em 10 hoje, mas a gente... Ah, tá. A Sabrina não tá hoje, então hoje a gente tá em 10. Bora então? Vamos lá. Bora. Lebrito Anônimo, esse se inspirou no Google Docs, nos nomezinhos do Google Docs. Tá, gente? Vamos começar então, pessoal. Play. Eu vou jogar também. Todos entraram? Eu vou fechar o jogo para entrar mais, para não entrar mais jogadores, pode ser? Não precisa fechar, eu acho. Deixa aberto, Só start. Tá bom. 1, 2, 3 e... Vai. Algum de nós monitores quer ser o narrador? Eu posso ir lendo aqui. Acho legal ter um narrador. Tá acabando. Boa, gente. Muito bem, pessoal. Quero agradecer o Babilhinho aí. Obrigada. Vai, gente. O que permite a exocitose do neurotransmissor na junção neuromuscular?
Acabou o tempo. A narração da Ana Cecília é impecável. Acabou o tempo. Exatamente. Então, é isso, né? A gente vai comentar as perguntas ou vamos só passando por elas? Eu acho que se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Eu acho que. Não sei, se vocês quiserem. Revisão, acho que não precisa. Vocês querem? É que eu tô tão Se tiver acostumado bastante com erro, a gente pode comentar, sim. isso. A gente, Eu acho que eu faz tô tão sentido acostumado comentar. com o Silvio. O Silvio a gente Talvez- falava, olha. Talvez fique mais didático, não sei. Então, Belezinha. a partir da próxima a gente já comenta alguma coisa. Ok. Próxima pergunta. Cancelada tá ganhando. As regiões do sarcômero indicadas na figura são, respectivamente, Nossa, todo mundo já respondeu já. Vocês querem comentar essa, gente? É autoexplicativo, né? Assim, mas confunde um pouco, mas vale lembrar que a banda A, ela compreende todo o filamento de miosina ali, que está em roxo, que seria o número 1. A banda I seria só os filamentos finos de actina, então seria esse número 2. E a zona H é onde você tem a presença somente dos filamentos de miosina sem a sobreposição com a actina, que é o número 3. Gostaria também de lembrar que para responder, acho que é bom fazer esse lembrete. Ana Luísa está esquecendo. Ai, tá meio rápido, né? Também tô sentindo isso. Eu deixei 20 segundos para essas perguntinhas mais curtas. Mas tem perguntas que vão ter essa mais... tinha 3 coisas para identificar, mas enfim, tudo bem, vamos lá. 1, 2, 3 e... Hidropiridina passou à frente. Olha, Proteína elástica é importante para que o sarcômero retorne ao estado de repouso durante o relaxamento. Quem sou eu? Dois, um. Boa, galera. Quase todo mundo acertou. Galera, isso mesmo. Seria a titina, né, que é uma proteína elástica, aquela que está mais ligada aos filamentos de miosina. Ela, por ter essa capacidade elástica, é uma das principais envolvidas no relaxamento e para que o sarcômero retorne ao repouso, à estrutura esperada. Algumas pessoas marcaram nebulina, mas a nebulina ela não é elástica, ela fica mais envolta nos filamentos de actina para manter a estabilidade. Ela é bem mais rígida. Então, há essa diferença entre elas. Uma é mais elástica e a outra tem certa rigidez. Próxima pergunta. Este é um esquema de um sarcômero quando o músculo está em relaxamento. Quando o músculo se contrai, observem a imagem. Três, dois, um. Querem comentar? Acho que pode comentar quem fez. Quem quiser comentar, eu posso comentar também. Acho que foi o Bernardo essa. Quer falar, B? Oi, pessoal, tudo bem? A gente já meio que revisou o que significa cada banda e cada zona uma das perguntas anteriores, mas é importante saber que a banda A permanece no mesmo tamanho,
porque ela é o filamento representado pelo filamento de miosina inteira, e a banda H diminui porque os filamentos finos deslizam sobre o filamento grosso, né? Então, o espaço entre os filamentos finos diminui, que é a banda H. Próxima pergunta. E a Bex passou à frente. Depois eu... Eu esqueci. Foi olhar o zap aí. Muito bom. Ana, estão pedindo para tirar a música. Ai, tá bom. Tudo bem. Obrigado. Beleza, gente. A pergunta foi, no ciclo das pontes cruzadas, que molécula se liga à cabeça da miosina e vai diminuir a sua afinidade por actina? Então, se vocês lembram direito, o que acontece? No ciclo das pontes cruzadas, logo no começo, a cabeça da miosina estava ligada a ADP e a fosfato inorgânico, e aí ela vai fazer aquele movimento que a gente estudou, aquele movimento de catraca, e arrasta, depois que interage com a actina, e arrasta a actina para frente. Para poder voltar, ser restaurada à posição inicial, a cabeça da miosina solta o ADP e o fosfato inorgânico e se liga ao ATP, e o ATP vai diminuir a afinidade da miosina pela actina. Se vocês se lembrarem, o cálcio, ele não se liga à miosina ou à actina propriamente, ele vai se ligar na troponina C, que é uma daquelas moléculas globulares que estão associadas à actina para construir o filamento fino. Beleza? Vamos lá, vamos ver. EADEX continua à frente, hidropiridina caiu para trás, muscarínico está se aproximando. Vamos lá, gente. Eu acho... Não, espera. Eu tô tentando fazer um comentário, fazer uns 4 rounds aqui, mas é muito rápido essa parte. Eu estou me segurando muito. Eu acho muito previsível o comentário que eu tenho a fazer, mas a pessoa que estava na frente, cancelada, não está mais faz muito tempo. Será que ela foi cancelada? Pode passar. Vamos para a próxima pergunta. Melhor ouvir isso que ser surdo, né? Vamos lá. Tá. Correlacionem os nomes às estruturas numeradas. Não sabia que ia ficar tão pequena aí. Eu vou tentar aumentar a tela, peraí. Muito bom o comentário. Não, esse daí forçou a vista. Ai, gente, eu não sei editar essas coisas, tá? Mas a maioria acertou. Boa, galera. Gabi, quer comentar? Beleza, muito bom. É que não, é meio difícil, é meio estranho comentar sem ver dá pra ver a figura? Ou não? Dá sim. Tô mostrando a figura. Beleza. Então, se você for lá no número 1, você pode ver que está tendo um influxo de cálcio, que é desencadeado pela chegada de um potencial de ação nesse túbulo P. Isso caracteriza, né, o receptor de hidropiridina, que é um canal de cálcio, canal iônico de cálcio dependente de voltagem. Aí, a ativação dele vai mudar a conformação de outro canal, que é esse canal que fica na membrana do retículo sarcoplasmático, que é o que vai estar mostrando em 2, e cuja abertura vai liberar um monte de cálcio. Aí lá no número 3 a gente pode ver que o cálcio está sendo recolhido de volta para o retículo sarcoplasmático à custa de ATP. Quem faz isso é a cálcio ATPase. E ali embaixo tem uma pergunta do que eles já explicaram, que
da estrutura de sarcômeros mesmo, que ali seria linha ou disco Z. Então era isso, pessoal. Muito bom. Próxima pergunta, vamos ver como está nosso placar. EADEX continua à frente. Gente, bora lá derrubar esse EADEX. Não sei quem é, mas vamos lá, gente. Gente, Ana Tá querendo Cecília. briga? Instigando a A Ana Cecília rivalidade. tá agressiva, hein? Muito bom. Tá. Próxima pergunta. Eu entendi Tem que é mais tudo. alternativa. Oi? Falo depois, pode deixar. Tem tempo para vocês pensarem. Muito bom, muito bom. Essa pergunta é meio difícil mesmo, por isso eu acho ela legal, assim, pra gente raciocinar sobre o rigor mortis. Então, um instante. Preciso me articular aqui, estou nervosa. Um instante. Então, a condição de rigor, de rigidez do músculo, ela vai acontecer quando não tiver o ATP, o ATP na célula. A gente tem que pensar que quando a pessoa morre, as células dela não morrem, assim, todas instantaneamente. Há reservas de ATP que ficam na célula e esse ATP vai sendo consumido pelo metabolismo da célula até ele acabar, assim. Tem uma reserva de ATP, não reserva, mas tem uns ATP, assim, meio voando aí nos músculos e em outras células do corpo, né? E aí, com a morte, vai parar a circulação do corpo, vai parar o fornecimento de oxigênio e nutrientes, e aí, depois de um tempo, a célula vai morrer porque não vai ter mais o ATP para ela poder cumprir o metabolismo dela. Então, esse ATP ele não vai parar de estar disponível na célula muscular para a contração dos sarcômeros imediatamente após a morte, mas sim, tipo, umas 2, 3 horas depois. Então, é depois que começa o rigor mortis. E aí, às vezes a gente tem a impressão de que ele não tem fim também, que vai estar sempre o corpo totalmente enrijecido do cadáver, mas também não, porque depois quando as células estão morrendo, né, os lisossomos eles se rompem e aí as enzimas de dentro dos lisossomos vão elas mesmas digerir a proteína muscular. E aí vai destruir as fibras musculares e não vai mais ter a rigidez. Mas é isso, eu acho que eu me enrolei um pouco aqui na resposta. Porém, é isso, pessoal. Muito bom, muito bom. É interessante. Nunca isso exatamente assim, que eu acho essa interessante. E é legal pra gente raciocinar. Obrigada, Loli. Loli disse que eu não enrolei. Obrigada, Loli. Você é gentil. EADEX continua na frente, mas lá. Ana Cecília tá rancorosa com o EADEX. Não era. Tem que tirar abaixo o EADEX. Não é bem com o EADEX, gente, é o EAD. Ela só tá projetando a insatisfação dela, gente. Não é pessoal. O Thiago traduziu, assim, perfeitamente meu sentimento. O ranço é com o EAD, gente. Não é com o EAD. Obrigada, Giovanni. Obrigada. Próxima pergunta.
Olha, dessa vez nem fui eu, Guedes. A Sarinha tá na chamada? Ô, Ana. Oi. Oi, gente, tá. A última curva. Ana, não tem como mostrar a figura, né? Ai, peraí, pera. Aqui, como vocês podem ver, é um gráfico de somação temporal. Aqui, depois vem tetania incompleta e depois tetania completa. O que acontece na tetania completa? Ela só é possível por causa do acúmulo de cálcio no citosol, porque ele não volta para o retículo sarcoplasmático. E o maior recrutamento de unidades motoras, que a maioria das pessoas assinalaram, quer dizer, é devido à somação espacial e não à temporal. A tetanização é devido à somação temporal, não espacial. Não sei se... Acho que é isso, então. Vamos para a próxima questão, gente. E a Dex continua à frente, mais 12 está seguindo. Vai. Complete corretamente os espaços em branco na afirmação abaixo. Para essa, vocês vão ter mais tempo. Boa, gente. A maioria acertou. Arrasaram. Então, né, tipo, só recapitulando, a calsequestrina, você tem nas cisternas terminais, dentro da célula muscular, você vai ter proteínas que vão auxiliar na manutenção da função do retículo sarcoplasmático. E uma dessas proteínas é a calsequestrina. Ela é uma proteína com baixa afinidade por cálcio. E o que ela faz? Ela se liga aos íons cálcio que são captados a partir do mioplasma pela calciotepease. Ela se liga e ajuda a manter esses íons em alta concentração dentro do retículo sarcoplasmático, impedindo que eles saiam espontaneamente, assim. E o que isso favorece? Por que isso favorece o gradiente de concentração para a saída desses íons? Porque você vai ter uma alta concentração de cálcio dentro do retículo e uma baixíssima concentração no mioplasma. Então, quando os canais de rianodina se abrem, o cálcio vai simplesmente escapar muito, muito rápido para o mioplasma e vai conseguir interagir com a troponina. Beleza? Arrasaram, gente. Vamos lá, galera. Próximo. A musiquinha atrapalha ou ajuda, gente? Eu acho que. Eu acho que tá meio empatado. Tem opiniões divergentes.
Tadã. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Sim. Bom, a maioria acertou, né? Aqui, acho que a questão é só... a questão é entender, né, que nesse tipo de exercício vocês estariam recrutando fibras rápidas, né? Vocês precisariam ter uma aceleração muito grande para percorrer, para ter uma velocidade muito grande num curto intervalo de tempo. Então, preferencialmente, se recruta fibra do tipo 2, que é a mesma coisa que fibra branca. E fibra branca tem esse nome porque tem pouca mioglobina e pouca mitocôndria. Então, pelo que eu vi, acho que a segunda resposta mais marcada foi fibra vermelha, né? Fibra vermelha é fibra do tipo 1, que tem mais mioglobina e mais mitocôndria, tá? Então, a resposta certa é branca, que é a mesma coisa que tipo 2 e que tem pouca mitocôndria. Certo, galera? Ô, Ana, Oi. o Loli mandou uma pergunta aqui no chat, se vocês puderem respondê-lo. Ele está perguntando sobre a calcequestrina, por que que ela tem baixa afinidade pelo cálcio. Mas se vocês tiverem alguma coisa contra mim também, não precisa responder. Não, pessoalmente, eu não tenho nada contra você, não. Mas respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta. Então, é uma característica da própria molécula da calcequestrina. Eu não vou saber te explicar assim com detalhes, mas possivelmente tem a ver com a estrutura da calcequestrina, porque é a estrutura das proteínas que costuma definir o tipo e a força da interação entre ela e o seu substrato. Mas eu posso dar uma pesquisada para você, se você quiser. Pode ser? Ah, beleza, então. Beleza. Só mais uma coisa em relação a isso. Por exemplo, só para vocês imaginarem, o que aconteceria se a calcequestrina tivesse uma alta afinidade por cálcio? Imagine que a interação entre a calcequestrina e o cálcio fosse muito, muito intensa. O que aconteceria quando você abrisse os canais de rianodina? O cálcio ia continuar ligado com a calcequestrina. Por isso, aqui estou jogando, tipo, uma ideia na mesa, mas que ajuda a vocês a pensar. A calcequestrina, ela precisa ter uma baixa afinidade. Se ela tiver uma afinidade muito alta pelo cálcio, quando os canais de rianodina se abrirem, o cálcio vai permanecer ligado à calcequestrina e não vai deixar o retículo sarcoplasmático. Enquanto tendo uma baixa afinidade, essa interação um pouco mais fraca permite que quando os canais de rianodina se abram, as ligações entre calcequestrina e cálcio sejam rompidas, porque já era uma interação fraca, já era uma interação bem fraquinha mesmo, e o cálcio consegue deixar o retículo e ir interagir com a troponina, com quem ele tem maior afinidade. Beleza? Ah, beleza. Foi o que o Matheus Guedes, vulgo o próprio Guyton, já tinha dito. Já. Beleza, gente. Próxima questão. Essa vocês vão ter um pouquinho mais de tempo também.
Adorei essa musiquinha. Então, gente, a maioria colocou, né, que é uma contração isométrica, e é isso mesmo. Só algumas pessoas confundiram com as características dela, né? Deixa eu ver aqui. Com relação à tensão, né? A tensão, nesse tipo de contração, é importante lembrar que a tensão, ela aumenta, e que o músculo, ele não encurta, tá? Eu sempre gosto de pensar nisso, a diferença, né, entre a isométrica e a isotônica, justamente pelo encurtamento, né? Então, se você está em pé só apoiando o seu corpo, essa musculatura, ela não está encurtando, né? É diferente de você estar flexionando a sua perna, por exemplo. Mas a maioria entendeu que é isométrica mesmo, só tomar cuidado com as características dela. É isso. Vamos lá. Próxima pergunta. E ninguém derruba o EADEX. Vamos lá, gente. Boa, pessoal. A maioria acertou de novo. Isa, você quer comentar? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Gente? Perfeito. Tá. Essa questão, ela é relativamente tranquila. Eu só quis abordar um pouquinho mais o fenômeno da remodelação muscular, que é quando a síntese, aí na foto, a síntese de novos sarcômeros. E dependendo do jeito que eles se dispuserem, seja em série ou em paralelo, eles vão produzir alguns efeitos na fibra muscular. Então, quando a disposição é em série, eles vão deixar a fibra muscular mais comprida. Como ela está mais comprida, quando ela encurtar, essa distância de encurtamento ela vai ser maior. Então, a velocidade de contração também vai ser maior. Aí, aqui no indicado por C, você tem a hiperplasia, que é o surgimento de novas células musculares, e também a disposição em paralelo. E no B também essa disposição em paralelo, só que pelo fenômeno da hipertrofia, porque essa adição de sarcômeros vai acontecer na mesma fibra muscular. Então, quando você tem essa disposição em paralelo, você aumenta a força de contração muscular, porque como elas estão dispostas paralelamente, você aumenta a área transversal do músculo, e aí você tem uma força de contração maior também. Tudo certo, pessoal? Bora, vamos Alguma passar. dúvida, gente? Tem uma dúvida no chat. Ana, volta, se tiver como voltar no anterior, por favor. Ai, não sei como é que volta. Acho que não tem como voltar, Isa. Perdão. Acho que não volta. Tá, mas acho que eu lembro. A B e a C era a disposição em paralelo. E sim, o efeito do B e do C são iguais, porque você tinha a hiperplasia, que acho que estava indicado no C. A hiperplasia, que a disposição era paralela, assim como a hipertrofia, indicado em B. E aí, como você tem a disposição em paralelo, você aumenta a força. Então, em ambos os casos, vai ter o mesmo efeito, que é aumentar a força de contração muscular.
Próxima pergunta. Essa também vocês vão ter um pouquinho mais de tempo, então fiquem tranquilos. As imagens não ajudaram. Putz, não dá pra aumentar? Não, esse aí eu acho que não dá. Eu tentei fazer o que dava, gente. O carro de Oh, meu Deus. Aí já é O sacanagem. 4 nem apareceu. A gente sabe que é Meu o Deus, 4, tem um né, 4 galera? ainda? Tá, eu vou tentar. Nossa, meu, que... No primeiro sarcômero, os filamentos estão muito sobrepostos. Já deu. Estão super afastados e na figura 3 está mais ou menos. Não ajudei em nada. E olha só, sem ver eles acertam. 58. Boa, galera. Vocês estão chutando? Se o EADEX tiver acertado, a gente tem confirmação que ele é um hacker. Vamos ver. Nossa, eu acho que a gente precisa fazer umas questões aleatórias, assim, para dar uma derrubada no EADEX. Exato. Foi tudo planejado. Isa? Posso explicar, gente? Essa questão é bem tranquila, eu acho que vocês já estão cansados de ver essa sobreposição entre os sarcômeros. Então, a gente tem 3 casos. No primeiro, eles estão muito sobrepostos, então dificilmente você vai conseguir desenvolver uma contração, porque eles já estão tão sobrepostos que eles não vão conseguir mais deslizar entre si, fazer novas ligações cruzadas e encurtar o sarcômero para desenvolver uma força muscular. E ele não está numa força máxima porque ele está muito encurtado. Cuidado para não confundir isso, não é porque ele está super encurtado quer dizer que ele está numa força máxima. Esses filamentos estão sobrepostos, só que a interação entre eles é muito fraca. No 2, eles não estão nada sobrepostos, ou muito pouco, então você não tem essa ancoragem, essa interação mínima inicial entre os filamentos para que eles comecem a deslizar entre si pelas ligações cruzadas. E aí, na terceira figura, você já vê que tem uma sobreposição moderada, que permite que eles tenham uma ancoragem inicial mínima necessária para que eles interajam e comecem a deslizar entre si por ligações cruzadas. Basicamente é isso. Acho que hoje de manhã na aula, a professora ela retomou isso daí em cardio, ela explicou também essa parte da sobreposição entre os filamentos, que é bem importante na questão para desenvolver uma força muscular. É só isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Nessas horas é bom que o Kahoot tenha música para abafar os vácuos, assim, né? Nossa. Imbatível, Nossa, gente. não dá. O PADEX é um cuzão, sem brava. Ó. Caramba, ele aqui tá falando embaixo que o EADEX fez 14 respostas, tipo, sem errar. Boa. Eita. Próxima pergunta, gente. Essa é rapidinho. Bernardo. Galera, essa aqui foi bem simples, é só a gente lembrar que o parasimpático tem aquela coisa de restauração, de absorção de nutrientes, acúmulo de energia, e quando age sobre o coração, ele promove diminuição da frequência, e no pênis, ereção.
enquanto o simpático promove a ejaculação. Próxima pergunta. Fisiogamer está de volta ao jogo? Essa é de verdadeiro ou falso, gente? Tan, 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 tan. Acho que foi a Sabrina quem fez essa, né? Alguém quer... Mas eu posso comentar essa. Você pode mostrar de novo a pergunta? Então, as vias motoras somáticas, aqui a gente estava falando de somático, era para confundir vocês mesmo. As vias motoras somáticas, elas possuem apenas um neurônio que sai lá do sistema nervoso central e vai fazer sinapse no músculo esquelético na junção neuromuscular. Quem possui 2 neurônios são as vias autonômicas, e o neurônio pré-ganglionar está no sistema nervoso central e ele vai fazer sinapse no gânglio no neurônio pós-ganglionar. Então, o neurônio pós-ganglionar também não está no sistema nervoso central. Era só para confundir mesmo. É isso. Próxima pergunta. Olha, aqui está falando que seis jogadores acertaram 7 perguntas sem errar, assim. Muito bom, gente. Próxima pergunta. Essa musiquinha eu também não gosto. Não sei. Achei esquisito. Olha, gente, essa questão, a gente precisa lembrar que as células cromafins da medula da suprarrenal, elas funcionam como neurônios pós-ganglionares. E a sinapse entre um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar, ela utiliza acetilcolina em receptores nicotínicos, não muscarínicos. Os muscarínicos, eles estão lá na junção neuroefetora. É só isso. Próxima pergunta, galera. EADEX, caraca, o EADEX abriu, quase 4 mil pontos de diferença de mas vai, 12 por 15 e Manguito cansado. Ok. Acredito em vocês. Gabi, não dá mais para mudar a música, desculpa. De boa, de boa. O Bernardo já tinha dado a resposta, não vale. Em todos os outros que a gente colocou, os efeitos do controle simpático e parasimpático, eles são sempre opostos. Um vai dilatar a pupila, o outro vai contrair a pupila. Um vai ativar a motilidade, o outro vai parar. Já na ereção peniana e na ejaculação, os dois sistemas eles atuam de forma cooperativa para alcançar um objetivo. É isso. Desculpa aí, Helena, foi... Imagina! Tudo bem. Próxima pergunta. Penúltima questão. Muito bem, gente. Os receptores adrenérgicos, todos eles são acoplados à proteína GS,
que ativa a adenilato ciclase, que converte o ATP em AMP cíclico. Era só para vocês lembrarem dessa parte. Muito bem. E a Dex continua na frente, mas Purkinje se aproxima. E 12, e Manguito cansado e Chihiro. Se vocês ainda não assistiram as viagens de Chihiro, assistam, gente. É da hora. E chegamos à nossa última questão. Tieme, eu te convoco. Não estamos ouvindo, não, ô Tiene. Oi, gente, tá me ouvindo agora? Perfeito. Ah, beleza, é porque dá pausa às vezes no áudio desse computador. Enfim, gente, essa questão é uma questão mais tranquila, né? É para falar sobre receptores muscarínicos. E eu sei que é meio decoreba essa parte, mas é só para vocês lembrarem que os receptores M1, M3 e M5, eles estão mais relacionados com aquela sinalização, né, da proteína GQ, com a fosfolipase C e tudo mais, e o M3 é o que está mais presente no músculo liso. Vamos lembrar disso. E os receptores muscarínicos pares, que são M2 e M4, eles estão relacionados com aquela resposta inibitória, que é com a proteína GI, né, com a inibição de conversão em AMP cíclico e tudo mais. E aí, então, quem está mais presente no músculo cardíaco é o receptor M2. E era isso, então, a resposta é M3 no músculo liso e M2 no cardíaco, que a Maria André ressaltou para vocês que esses são os mais presentes. Foi um pouquinho problemática essa questão, né? Mas tudo bem, gente. É mais decorar mesmo, que não tem muito jeito isso aí. Gente, se serve de consolo, eu fiquei, até o final de cardio confusa com esses receptores. Terminei cardio confusa com esses receptores, mas vocês vão ver tanto, ouvir falar tanto desses receptores que vocês vão gravar uma hora. E chegamos ao final. Uma medalha para EADEX. O nosso segundo lugar vai para Purkinje e o terceiro lugar fica com 12. Chegamos ao final do nosso primeiro Kahoot, Fisiologia é Só Amor, versão BS 123. Vou parar a apresentação, tá, gente? O pessoal está vaiando o EADEX. Pobre. Foi comprado esse primeiro lugar. Gente, na verdade, EADEX era Ana Cecília. Eu sabia de todas as respostas, né, gente? Com licença. Mentira, não era eu, não. Eu nem estava sabendo. O restante da monitoria a gente vai dedicar a dúvidas, né? Isso, gente. Agora, nós já fizemos o nosso Kahoot de revisão. A EAD sempre oprimindo o estudante de medicina.
Mas então, gente, essa segunda parte da monitoria vai ser dedicada à resolução de dúvidas que vocês tenham em relação ao trabalho da ABS 123. Maria Andréia, desculpa, eu tenho que colocar isso aqui. Maria Andréia foi uma mãe, não aplicando prova para vocês nessa disciplina. Agradeçam, viu? Sim, Nem gente. todos têm esses privilégios. Sim, gente. Vocês estão tendo um mês para fazer aí o trabalho, assim, então, tipo, agradeçam a sensatez dessa mulher. Ufa, Deus é bom o tempo todo, verdade. Então, podem começar, assim, se vocês já tiverem questões relativas ao trabalho, se tem algum conceito que ainda está confundindo vocês. Galera, só deixando claro, desculpando, que a gente não pode corrigir a questão de vocês, então se me falar a sua resposta, eu não posso avaliá-la. E também a gente não pode dar resposta para vocês, mas a gente está aqui para tirar possíveis dúvidas pontuais, alguma coisa, então fiquem à vontade para perguntar. Mas lembrando que a gente não pode dar a resposta em si para vocês. Gente, a Maria Andréia chegou a comentar, tipo assim, da qualidade dos desenhos, porque os meus desenhos ficaram super rudimentares, sabe? Parece o desenho de uma criança de 5 anos. Ela, sei lá, comentou que preferia algo digitalizado, alguma coisa assim. Não se preocupa com isso não, assim, dando para entender, você colocando legendas, né, indicando o que é o que, eu acredito que ela não seja rigorosa nesse sentido, porque quando a gente fez, eu não lembro se a gente teve que desenhar, mas eu acredito que sim, e os meus desenhos também não são nada, nenhum Picasso não, sabe, então fica tranquilo, se você deixa bem indicado, tá tranquilo. Ana Luísa, então, a Maria Andréia, outra pessoa tinha perguntado a respeito disso, né? E aí, a Maria Andréia indicou um site que eu posso ver se eu encontro de novo, aí eu mando para vocês no grupo da monitoria novamente, mas ela indicou um site, caso vocês quisessem criar esses modelinhos, por exemplo, do sarcômero, no computador. Mas ela disse que, tipo, tá aceitando o desenho, o esquema, como vocês preferirem fazer, ou vocês podem desenhar no papel e tirar foto, desde que seja possível encontrar, seja conceitualmente correto e seja possível ver bem a imagem, fica tranquila que tá tudo certo. A Maria Andréia é professora de fisiologia, não de desenho. E assim, eu coloquei, tipo, os desenhos não são totalmente, assim, criados por mim. Eu baseei em alguns outros artigos. Eu coloquei a referência bonitinha do desenho do artigo que eu usei como base. E espero que ela não surte comigo. Não, imagina, ela é tranquila. Ainda parabéns pela disposição de colocar artigo e tal. Mas eu acho que você pode ficar tranquila quanto a isso. Tá, vamos pro chat. A Beatriz tinha feito uma pergunta aqui, gente. A dúvida dela é sobre hipercontratilidade. A Beatriz está perguntando, a hipercontratilidade ocorre quando o músculo não relaxa ou quando há contração máxima? Que seria na situação de somação temporal, eu não sei se ela indicou que somação temporal é igual a tetania perfeita, é isso? A somação temporal leva a tetania completa. É por isso que ela deve ter colocado assim. Foi exatamente isso. Igual. Tá. Você quer responder ela, Ana? Pode responder, tia. Eu achei que ia... Oi, gente. Calma aí, vocês estão me ouvindo? Tamo. Tá. Eu tô na rua, então eu vou tentar responder, tipo, certinho. Tipo assim, a somação temporal, ela ocorre para aumentar a intensidade da contração. Isso acaba levando ao aumento da força de contração e, consequentemente, a hipercontratibilidade. O que acontece nessa hipercontratibilidade, quando a gente fala de somação temporal, é o que o cálcio ele vai permanecer no citosol.
Então, não vai ter tempo do músculo relaxar antes dele se contrair de novo, entende? Quando a gente fala só de somação temporal, ainda tem um tempinhozinho de relaxamento. Mas quando a gente fala de tetania completa, esse tempo já não existe. Ele fica constantemente contraído. Isso gera uma força de contração muito grande. Não sei se deu para entender. Não, peraí, eu não entendi direito. Hipercontratilidade, então, é quando acontece a tetania e aí ele não consegue relaxar? Seria isso? Então, eu acho que o conceito de... Eu não sei direito o que eu acho, a gente pode até confirmar com a Maria Andréia, mas é que a hipercontratilidade é só, tipo, um aumento muito grande da força de contração, uma contração muito intensa. Isso pode ocorrer tanto pela somação temporal quanto pela somação espacial, que seriam dois mecanismos diferentes. E daí, tipo, a somação temporal pode levar à tetania completa, mas isso não significa que na somação temporal já não tenha um aumento muito grande da força de contração, entende? Deu para entender melhor, Bia? Então a hipercontratilidade seria uma contração aumentada em questão de... Mas, tipo, eu não entendi se é aumentada em força, se é uma contração mais forte, ou em questão de tempo. Eu acho que seria, tipo, aumentado em questão de intensidade. Entende? Hipercontratilidade seria a contração ainda de... um aumento da contração na intensidade da contração. E isso pode ser causado pela somação, tanto temporal quanto espacial. Tá bom, entendi então. Obrigada. Imagina. O Williams tinha feito uma pergunta também aqui no chat. Queria saber se o neurotransmissor é considerado um agonista e se um agonista necessariamente gera a mesma ação que o neurotransmissor. Alguém quer falar? Eu posso falar, Will. Isso de agonista e antagonista é sempre interessante você falar em relação a quem, entende? Eu posso ter uma substância que ela é uma agonista de acetilcolina e um antagonista de adrenalina, entende? É sempre bom você entender que essa relação de agonista e antagonista, você tem que ter pelo menos dois agentes. Um é em relação ao outro. E aí, quando a gente pensa em agonista, pode ser uma substância que ela... Você perguntou se necessariamente gera a mesma ação que o neurotransmissor. A resposta é não. Porque o agonista ele pode atuar aumentando a resposta ao neurotransmissor, ele pode aumentar a interação entre o neurotransmissor e o receptor. Então, de alguma forma, ele vai facilitar a ação do neurotransmissor, seja aumentando ela, seja ele induzindo uma resposta semelhante para somar as duas, entende? Então, não necessariamente ele vai desencadear a mesma ação, ele pode atuar aumentando a resposta ao neurotransmissor, por exemplo, entendeu? Alguém dos monitores quer complementar? Tá tudo certo. Acho que tá tudo certinho, Ti. Beleza. Só reforçando, então, o que você falou, porque esse é um conceito bem importante que vai acompanhar vocês para frente. Então, tipo, vocês vão estar sempre ouvindo falar de agonistas de tal coisa, e vocês vão estar reparando que esses agonistas e antagonistas vão ser sempre classificados em relação ao receptor com o qual eles interagem. Então, agonista beta-adrenérgico, agonista muscarínico, esse tipo de antagonista colinérgico, esse tipo de coisa. Existem vários mecanismos que permitem a interação entre os agonistas, entre compostos agonistas e antagonistas com os receptores nas nossas células, só que
levem esse raciocínio. O agonista é toda substância que vai desencadear a mesma ação que o neurotransmissor causaria quando se liga naquele receptor. E o antagonista bloqueia de alguma forma esse receptor. Levem esse raciocínio, mais ou menos. A Bruna Trindade trouxe uma pergunta também. Qual a diferença entre atingir uma intensidade máxima de contração e atingir força máxima de contração? Ela disse que não entendeu muito bem. Alguém quer pegar essa? Eu tô tentando dar uma checada em umas coisas aqui. Se eu achar o que eu tô procurando, já te respondo, Bruno. Desculpa, não. Eu posso tentar responder que a intensidade máxima da contração, você está olhando para as fibras e o quão contraídas elas estão. Num simples abalo, muscular, em um único impulso, a fibra vai estar contraída, vai estar em um nível de contração que não é o nível máximo de contração dela. Se tem vários impulsos seguidos em uma frequência alta, né, menor do que o tempo da fibra para se recompor e do cálcio para voltar às cisternas do retículo sarcoplasmático, ocorre a somação temporal, né? E isso leva à intensidade máxima de contração da fibra. Mas não necessariamente a força máxima está associada à força que o trabalho de todas as fibras juntas estão fazendo. Ela não necessariamente vai ser atingida, ela seria assim a força de todas as fibras juntas, ou seja, a somação espacial, na contração máxima, ou seja, com somação temporal, entendeu? A força não é a intensidade de contração. A força depende tanto da intensidade da contração da fibra quanto ao número de fibras recrutadas. A intensidade de contração depende só da fibra. Eu sou meio enrolada aqui, mas a Sara explicou direito aí. Temos mais dúvidas, Ana? Por enquanto não, gente. Se vocês quiserem também, vocês podem, não sejam tímidos, podem abrir o microfone se vocês preferirem. Façam as perguntas como vocês se sentirem mais confortáveis. Mais nada? Ninguém quer perguntar nada sobre o trabalho? Alguma dúvida que surgiu na hora da execução? Apareceu mais uma pergunta aqui do Fábio. Ele disse que ficou em dúvida sobre o funcionamento de agonistas e antagonistas indiretos. Alguém quer explicar melhor isso? Eu posso falar só um segundinho, que eu estou respondendo uma dúvida por escrito. Você quer falar, Ana, enquanto eu faço isso?
Eu posso tentar, sim. Qualquer coisa eu te complemento. Estou escutando. Beleza, Fábio. Então, como eu estava falando antes, existem vários mecanismos com os quais uma molécula pode interagir com os receptores, sejam eles nicotínicos, muscarínicos, adrenérgicos, enfim. Existem várias maneiras. E o que acontece? Outros monitores me corrigam se eu estiver falando besteira, mas a ideia é mais ou menos essa. Os agonistas e antagonistas diretos são aqueles que vão mimetizar ou que vão bloquear o ciclo de ligação da ação do neurotransmissor que usualmente interage com aquele receptor. Por exemplo, os receptores nicotínicos interagem com a acetilcolina. O que a gente vai chamar de agonista direto é aquela molécula que se colocada na fenda sináptica e interagir com o receptor nicotínico e desencadeia no mesmo tipo de ligação que a acetilcolina interage nesse receptor e iria desencadear a mesma ação que a acetilcolina desencadeia quando ela se liga no receptor nicotínico. E o antagonista direto é aquele que vai bloquear o sítio de ligação da acetilcolina no receptor nicotínico, de forma que ele não vai executar a sua ação normal. Agora, os indiretos são aqueles que vão estar presentes de alguma forma na fenda sináptica e vão potencializar de alguma forma ou bloquear a ação do neurotransmissor que usualmente interage com aquele receptor que você está analisando. Então, por exemplo, nisso de agonistas e antagonistas indiretos, você pode pensar em substâncias que interagem com a acetilcolinesterase, por exemplo. Existem vários fármacos que promovem a inibição da acetilcolinesterase. E aí, o que acontece? Quando você inibe a acetilcolinesterase na fibra sináptica, você deixa de degradar a acetilcolina permanece por mais tempo na fenda sináptica e ela vai estar disponível para interagir com os receptores, sejam eles nicotínicos, muscarínicos. Então, de certa forma, toda substância que inibe a acetilcolinesterase acaba agindo como um agonista indireto da acetilcolina e do receptor nicotínico. Entende? Deu para entender, Fábio? Ficou um pouco mais claro? Eu posso tentar pensar em um outro exemplo para te mostrar. Beleza, então, vamos seguir, tem mais... Cortou o final do áudio. Qual foi a última coisa que você ouviu? Que aí eu completo. Eu tenho mais duas perguntas. Estava falando sobre acetilcolinesterase. Tá. Eu só vou repetir e aí a gente já fala das perguntas da Bruna e da Larissa. Mas, beleza. O que eu estava falando sobre a acetilcolinesterase? Você entendeu o conceito de agonista e antagonista direto, certo? Então, são aqueles que vão mimetizar ou bloquear, de alguma forma, a ação que a acetilcolina normalmente desencadearia. Interagindo necessariamente com o mesmo sítio que a acetilcolina interage quando ela se liga aos seus respectivos receptores.
A acetilcolinesterase, que eu estava falando, é que, assim, existem vários fármacos que bloqueiam, que inibem a acetilcolinesterase. Se vocês se lembrarem, a acetilcolinesterase é aquela enzima, que degrada a acetilcolina na fenda sináptica, permitindo que o acetil e a colina possam ser reaproveitados para fazer a acetilcolina de novo isso dentro do motoneurônio. E aí, o que acontece? Um fármaco que inibe a acetilcolinesterase, ele vai acabar agindo como agonista indireto da acetilcolina e do receptor nicotínico ou muscarínico no caso. Por quê? Porque se a acetilcolina não é degradada, ela fica disponível por mais tempo na fenda sináptica, podendo interagir com o receptor. Dessa forma, existe uma potencialização daquela ação da acetilcolina naquela junção neuromuscular, por exemplo. Não sei se eu entender agora. Aí agora tem mais duas perguntas, uma da Bruna e outra da Larissa. Primeiro vamos para a da Bruna, na ordem. A Bruna tem a dúvida, precisa indicar cada estrutura do sarcômero na hora do esquema ou tudo bem se eu passar a linha azul? Alguém quer falar? Parece que só eu estou falando. Eu acho que você pode indicar a estrutura toda. Então, assim, acho que para trabalhos, por exemplo, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu conservo muito aquela mentalidade de vestibulando desesperado. Então, tipo, eu sempre sou a favor de quanto mais completinho estiver, melhor. Então, se vocês puderem indicar todas as estruturas que vocês desenharam no sarcômero, melhor. E indicarem de forma clara, assim, com setinhas e tudo mais, melhor, assim. A pergunta da Larissa agora. Estou curiosa quanto às diferentes toxinas botulínicas. Alguém está mandando de toxina botulínica aí, gente? Eu não lembro de ter aprendido isso aí, não, os tipos. Eu acho que é mais a título de curiosidade. Por exemplo, se isso fosse cobrado de vocês em algum momento, seria explicado qual seria e a maneira que atua, entende? Então, eu lembro até que a gente, quando teve a aula de locomotor com a Maria Andréia, ela deu o exemplo da substância botulínica, mas eu não me recordo se ela chegou a descrever os tipos que existem. Mas eu acho que é mais a título de aprofundamento, assim, nunca é demais, mas não... Eu, particularmente, não sei. Mas a gente pode pesquisar, Larissa, e te falar depois. Então, Larissa, sobre os tipos de toxinas botulínicas e essas coisas, a gente não chegou a estudar propriamente isso em locomotor, acaba sendo meio que um extra. Acho que no trabalho de vocês tem algo a respeito... não, é outra coisa. Eu estou confundindo, eu não sei se essa questão ficou no trabalho. Mas ela disse que fala de tratamento com a toxina A. Então, eu acho que nesse caso é relevante o tipo sim, é interessante que vocês pesquisem sobre, porque o trabalho foi proposto para que vocês tivessem condições e que usassem essas ferramentas de pesquisa mesmo, né? Consultassem algum tipo de artigo
buscassem referências externas, não se prendessem somente à aula. Então, eu acho que nesse caso, você tendo a opção de pesquisar, é interessante sim que você distingua, né? Faça a distinção entre eles e no sentido de que você aplique só o que está sendo pedido, que é da toxina A. Então, Larissa, se você quiser, a gente pode buscar algum artigo nos PubMeds da vida, assim. Tem uma questão que fala do tratamento com toxina A. Ah, tá, entendi. Então, geralmente o melhor lugar para vocês procurarem esse tipo de informação meio extra, ou vai ser o PubMed, ou vai ser o site da Biblioteca Virtual em Saúde, o portal da BVS, em que vocês vão encontrar artigos, tanto em português quanto em inglês. No PubMed só em inglês, na BVS vocês encontram artigos em português, a respeito dessas especificidades. Inclusive, eu acho que vocês consultarem, não é relevante propriamente para o trabalho, mas acaba ajudando a esclarecer algumas coisas. Vocês vão ver que vai ter muito professor daqui para frente que vai estimular vocês a usarem esse tipo de ferramenta. Não se contentarem com um estudo no livro. Claro, o estudo no livro é o básico, assim, tipo, para vocês aprenderem nos resumos e tudo mais, para aprenderem a fisiologia normal, mas esses complementos, assim, tipo, são sempre interessantes. A Mariana perguntou aqui, não sei se é relevante ou se já falaram, mas vocês poderiam explicar fadiga muscular? Porque o músculo deixa de responder aos estímulos. Alguém quer falar, gente? Oi, Mariana. Não sei se vai ser exatamente útil em algum ponto dos trabalhos que a Delfina propôs, mas a fadiga muscular acontece quando o músculo perde a habilidade de responder aos estímulos e de contrair. Geralmente, né, fadiga depois de algum momento de esforço intenso. Eu não sei te explicar todos os mecanismos possíveis, mas podem acontecer falhas em praticamente qualquer ponto da estimulação do músculo. Pode ser algum problema na estimulação central, pode ser alguma falha energética, pode ser com os neurotransmissores. Acho que é isso. Eu não consigo dar mais detalhes para você, mas a gente pode procurar. Então, Mariana, não sei se vai ajudar a esclarecer muito, mas assim, o que acontece? A fadiga, ela pode acontecer, como o Bernardo mencionou, ela pode acontecer em qualquer um dos pontos envolvidos na contração muscular. Então, desde um problema no neurônio, quanto a alguma questão envolvendo as células musculares propriamente ditas. Só que outros fatores que podem afetar e causar fadiga muscular são, por exemplo, o baixo suprimento de oxigênio para as células musculares. Então, tipo, eu acho que vai ter determinado ponto, não sei se é com a bioquímica que vocês vão ver isso em algum determinado ponto, mas o caso mais comum de fadiga é por causa de um déficit na quantidade de oxigênio que vai estar suprindo essas células musculares esqueléticas. E também mais para frente em cardio, vocês vão ver algumas coisas também, por exemplo, sobre, por exemplo, obstrução de vasos, essas coisas, e qual que é o problema desse tipo de evento? Não vai estar chegando nutrientes e oxigênio suficiente para manter o tecido, para manter aquele tecido muscular plenamente funcional. E aí isso pode levar a eventos como a fadiga muscular.
Eu vou te deixar a indicação de um trecho do Bernie, em que ele explica, tá na bibliografia de vocês, ele explica melhor esses conceitos envolvendo a fadiga muscular. Eu vou deixar indicado lá no grupo, pode ser? Isso mesmo. Não tem uma causa possível que vai explicar a fadiga muscular. Costuma acontecer isso que eu te falei da falta de oxigênio suprindo a célula, mas ela é multifatorial. Se você consultar a edição mais recente, né, da Silverthorne, ela tem uma imagem que é bem bacana, que está no capítulo 12, na página 393, que ela tem exatamente isso, né, os mecanismos propostos. E aí tem cada segmento que pode ser afetado. Pode ser o sistema nervoso central, que seria a fadiga central, mas a gente poderia ter a fadiga periférica, que aí você vai poder ter os fatores que atuam na junção neuromuscular, que atuam no acoplamento, excitação e contração, que atuam na sinalização do cálcio. Então, tem vários mecanismos e a imagem está bem sintética. Eu posso até mandar no grupo de vocês, eu vou até printar ela aqui, e vou mandar no grupo de vocês, aí você dá uma olhadinha, tá bom? Beleza, Mariana. Mais alguma pergunta, gente? Se ninguém falar nada, eu vou ligar a musiquinha do Kahoot de novo. O Juliano mandou uma dúvida, Ana. Que é referente à questão 6. Eu vou abrir o trabalho aqui, gente, só um minuto, para eu saber do que se trata. Então. A Sara falou que vai... Ah, não. Esse é o André. Tá. Eu tô lendo a questão aqui, Juliano. Só um minuto. Tá. Ele pergunta classificação do tipo de receptor beta-adrenérgico que ela pede. Na verdade, pede um esquema, né? Pela ativação dos receptores beta-adrenérgicos, e aí a questão até indica exatamente o que quer que vocês coloquem. Então, seria representar o receptor e o mecanismo que ele desencadeia quando ativado. Aí você teria que citar a proteína G, que está acoplada a ele, o segundo mensageiro envolvido, e pergunta a classificação dos principais tipos de receptor em questão. Essa questão, que eu acho que essa dúvida está nisso, né? Na parte de classificação. Só um minuto. Babi, você pode ir lendo também? Só porque eu tenho que pegar uma coisa muito rápida aqui. Posso sim, posso sim. Então, gente, eu estou olhando aqui a questão do trabalho. Assim, não. Pode falar, me perdoa. Oi, Ti. Então, a questão do trabalho, ela pede para vocês esquematizarem a sinalização por ativação de receptores beta-adrenérgicos.
Os receptores beta-adrenérgicos é beta 1 e beta 2, né, gente? Tem beta 3? Não lembro. É Tem beta 1 beta 3 também. Eu sempre esqueço esses bagulho. Então, a classificação dos receptores é com relação a isso, eu acredito. Beta 1, beta 2, beta 3. Só que ela está pedindo, assim, um esquema da via de sinalização pelos receptores beta, informando o tipo de proteína G. Ela pede classificação dos principais tipos de receptor em questão. Basicamente isso. E os processos envolvidos nessa via. Aí acredito eu que eu esteja esperando, assim, que vocês saibam indicar o que é desencadeado dentro daquela via, qual é o resultado final. Assim. Eu concordo com a Ana que seria isso de citar os tipos que existem, lembrar que a gente classifica receptores também com base no neurotransmissor, né? Então a gente teria os colinérgicos, a gente teria adrenérgicos e vários outros érgicos. Seria interessante citar isso também, mas a gente pode checar com a professora certinho só para te dar um pouco mais de certeza. Não, mas é isso mesmo, é só falar a classificação, como o Thiago falou, beta 1, beta 2 ou beta 3, aí explicar direitinho qual é a proteína S associada, não, a proteína G associada e a via a via dela. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Beleza, então. A gente acabou demorando um pouco hoje. Na verdade, não foi tão longo, a gente ficou 1h30, mais ou menos, né, na monitoria. Mas é isso, pessoal. Acho que ninguém falou mais nada. A gente agradece quem ficou até o final. Eu entendo que esse final era mais para tirar dúvidas mesmo. E... Ai, que fofos. E qualquer dúvida, a gente está à disposição nos meios de comunicação, né? Pode mandar no Instagram. Isso aí. Mas, preferindo o grupo da WhatsApp, a gente vê mais fácil. E a gente vai se encontrando agora para cardio. Vocês não estão livres da gente ainda, não. Obrigado por ter ficado pessoal. aqui. Obrigada aí. Bom fim de semana. Muito obrigada a todos por terem vindo, viu, gente? E acompanhem no grupo, por favor. Avisem o pessoal que saiu da reunião também já. Porque a gente vai estar continuando com vocês em cardio. A gente vai estar postando no Instagram e avisando no grupo também as datas das monitorias de cardio. A gente estava tentando manter as sextas-feiras, mas é possível que a gente mude as datas, mas vão continuar sendo semanais. E é isso. Contem com a gente. Beijo, galera. Voltei só pra me despedir. Tchau, gente. Até mais. Falou, Digo.